bom dia, Bem-vindos ao sinal de CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Sim, nós sobrevivemos à festa da firma sexta-feira. Vídeos e fotos comprometedoras. Escândalo. Será que mostraremos aqui no Rolê CL de hoje? Vídeos que podem acabar com reputações, com carreiras. Mas não faremos isso. Aqui nós vamos preservar nossos coleguinhas. Boa tarde para vocês, são 5h01. Está começando o Rolê CL desta segunda-feira, aqui no seu ICL Notícias, todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo o que de melhor e pior acontece na internet, nas redes sociais, neste mundo digital, na InfoWeb, e chame como você quiser. Estamos começando mais um programa com a participação de todos e todas vocês que estão aqui comentando. André Castro, salve Will, Guianinha, Duda Borges, Rolezeiros de Macapá, o André Castro de Paulo Lopes, em Santa Catarina, Cleusa Nascimento, o Bad Dog, a Rosângela Gomes, a Aline Bernardino de Fortaleza, no Ceará, a Lili, cadê a baixaria? Já começa. Piroca. Viu? Começou. O Jean Sandes, eu ia falar o Eduardo Moreira, mas é só o nosso chat aqui. A Cleusa Nascimento, o João Santiago, mandando aqui desse lado Pederneiras, ai, que é quem não lembra do senador. Como é o nome do senador, Guilherme? O que tomou choque? Esqueci o nome dele. Lazier Martins. Isso. O Pedro Expedito dizendo que eu tô com cara de chapado na foto. Eu sou a única pessoa que tem cara de drogado sem usar droga nenhuma. É uma habilidade que só eu tenho. E a Tânia Moreira diz, boa tarde, Vitinho especial, Balneário Camboriú. Não gostei, eu vou bloquear a Tânia Moreira aqui. Falando em equipe, falando em pessoas bloqueadas, falando em pessoas que quase perderam o emprego no fim de semana. Olá, Guilherme Bessa, tudo bem? Repercussão incrível do nosso Prêmio Rolê CL sexta-feira. Muita gente comentando até agora, não é, Gui? Boa tarde. Boa tarde, Will. Boa tarde, pessoal. Beleza? Por incrível que pareça, o Vitinho não perdeu o emprego. O cara tava com uma filmadora na mão. Fazia 1000 anos que eu não via a filmadora. Ele enfiou que ano é hoje? Enfia a filmadora na cara do Moreira, assim. Fala, qual é, Moreira? Faz um depoimento aí. E o cara tá aqui ainda para contar a história. Então, guerreiro. Eu queria só mandar um beijo pra Tânia. Tânia, um beijo. Aí. A única fã do Vitinho, do Brasil. Nem a mãe dele gosta. Aproveitando para falar que hoje também é dia do tango e o dia do engenheiro. Muito bem. O nosso vídeo tá com quantas visualizações mesmo, Ana, que você falou? 4 Maracanãs lotados. 17 mil, 4 estádios do São Bernardo do Campo. Não sei nem quantas pessoas cabem no estádio do São Bernardo. Mas tá bom. Quem não assistiu, vai assistir o Prêmio Rolê CL, ficou bem legal. Eu e o Guga Noblar fizemos um programa bem bacana para vocês. Então assistam o vídeo, porque é incrível. O Danilo Alvarez diz, Vitinho jamais vai perder emprego porque ele é um ser digital criado por inteligência artificial, aquele braço é de outra pessoa e a voz é criação de computador. Queria a gente que o Vitinho fosse só fruto. Boa. A quem interessa calar o Rolê CL? Essa é a pergunta que temos que fazer. Também. Ih, vazou o Vitinho. A quem interessa calar o Rolê CL? Essa é a pergunta que temos que fazer. Gente, normal, caiu, às vezes dá um probleminha aqui, você já sabe o que acontece. Mas aí estávamos falando do Vitinho, quando a gente fala do Vitinho, programa. Gente... Quando a gente fala do Vitinho, a energia sobrecarrega, fica muito ruim a energia e o programa cai. Mas vamos logo para o nosso querido convidado de todos os dias. Já não sei nem se é mais convidado, né? Ele tá aí, não? Aí, ó. Ele tá aí, ó. Guga, a zica tá muito grande nesse programa, meu amigo. Todo dia tá dando pau nesse negócio. Boa tarde, meu querido. Que bom ter você aqui com a gente de novo. Boa tarde, meu querido Deluca. Essa audiência maravilhosa. E como disse o Deluca agora há pouco, quem não viu, corra para ver o prêmio Rolê ICL, que ficou sensacional, viu? Ficou realmente muito divertido. Acompanhem. E é isso, né? Pau todo dia. Que isso? Aqui no nosso programa. Que isso? Saudades. Acho que o Carluxo tá sabotando a gente.
Falou em pau, falou no Carluxo. Aliás, inclusive, Guga, muita gente elogiando o quadro de você em Brasília. Eu tô ouvindo tudo o áudio de você, tá? A gente puder fechar aqui no meu ponto, eu agradeço. Muita gente falando, Guga, sobre o quadro de Brasília. Vamos ter que repetir, vamos ter que fazer mais vezes, porque Lógico. O pessoal disse que amou. O Fernando Penido aqui, Guga fixo no rolê. Estamos trabalhando nisso. É que o Guga é uma contratação cara, meu amigo. O Guga é uma contratação de peso aqui. A gente está tentando ver se a gente manda um jogador, manda o Vitinho lá para o N2 em troca, e a gente pega o Vitinho, o Guga pra gente aqui. Mas vamos fazer essa negociação. Guga, vamos começar com a nossa primeira vinhetinha? Te ter vinheta, Guilherme? Ou tudo morreu? Eu acho incrível como as pessoas já notaram que de vez em quando há pau aqui, e as pessoas continuaram na live. A gente não teve uma queda grande de audiência, não. Todo mundo permaneceu aqui com a gente, sabendo que a gente voltaria. A gente volta, a gente às vezes dá uma quedinha, mas a gente volta e vai ter mais. Se chorar, vai ter outra queda. Vamos para as principais notícias do dia. Umas não tão importantes assim, outras mais importantes, mas que achamos que vocês têm que saber. A primeira delas, lembra que a gente falou que o Felipe Neto sofreu um ataque porque estava fazendo uma propaganda para bis, e aí os bolsonaristas criaram uma campanha contra o Felipe Neto, contra a Lacta? Pois a Lacta resolveu mudar as regras de contratação de influenciadores depois da polêmica com o Felipe Neto. Em outubro, a gente trouxe aqui no programa, o Felipe Neto, crítico do Jair Bolsonaro, né, e muito progressista, foi anunciado como um dos influenciadores da Bis, do Bis, eu acho que é do Bis, e gerou um movimento de boicote. Depois que ele foi escolhido o garoto propaganda, vários bolsonaristas, pessoal da extrema-direita, começou a postar a hashtag Bis Nunca Mais. Anunciou que irá aplicar filtros mais refinados na escolha de influenciadores. As personalidades não poderão ter posição política ou ideológica exposta publicamente, ter se envolvido com polêmicas em torno de racismo ou de qualquer outra situação de preconceito e ter emitido opiniões controversas. Guga, se for contratar influenciador que não teve opinião controversa, vai sobrar quem na lista para Não, é isso que eu tô tentando imaginar. Quem é que eles vão chamar? Não sobra, não tem ninguém. No Brasil, nos últimos anos, todo mundo se meteu em alguma polêmica. E briga, treta política, então, é o que mais tem. Agora, você vê que funciona a pressão, né? O boicote, esse ataque, esse linchamento da extrema-direita, funciona. Porque você vê que essa empresa aí de chocolate agora está arregando por ter contratado o Felipe Neto, não vai mais contratar alguém com o perfil dele. Ou seja, eles acabam incitando que esse tipo de movimento aconteça de novo. E esse negócio de não ter posição política e ideológica é um negócio incrível, né? Porque assim, você corta um prisma enorme de pessoas e assim, tipo, eu nem digo, pode ser o próprio influenciador bolsonarista. Se o cara tiver milhões de seguidores e a marca quiser fazer anúncio, aí bate, acho que no outro pé desse tripé que eles colocaram, né? Que não pode ter tido opiniões racistas, de intolerância, etc. Só agora que não pode? Aí eu acho que não pode. Acho que não podia desde o começo, mas não ter opinião política. Se o cara falar voto no Bolsonaro, voto no Lula, voto no Ciro, assim, é estranho, né? Quem é que vai sobrar na lista para lá que tá Cláudia Leite, contratar? Vai sobrar Cláudia Leite, né? Cláudia Leite, eu acho que ela finge que não tem lado, mas a gente sabe qual é o lado dela. A Cláudia Leite, né? É aquela que fala que não vota no Bolsonaro, mas é aquela que depois detona a esquerda. Esse tipo de pessoa. A gente já imagina a posição dela, mas vai sobrar só esse tipo de pessoa. Aqui o nosso chat está dizendo, o Fernando Penido falou, a Lacta vai contratar o MDB, realmente é uma ótima contratação para influenciador. O Giba Rosa vai contratar o Papa Francisco. O Papa Francisco tem um posicionamento ideológico aí, viu? O Papa Francisco não vai dar, não. O pessoal está chamando eles de muristas, de isentões e tal, querendo tipo, censurar as pessoas. O Luiz Felipe falou que está assistindo hoje o programa com o tio dele, o Glauco Souto. Manda um beijo para o meu tio Glauco Souto. Um beijo para você, meu e do Guga, viu, Luiz Felipe? Para o seu tio, é o tio Glauco Souto. Manda um beijo para o tio dele, Felipe. Guga, por favor. Glauco Souto, né? Isso, é isso aí. Delícia, hein? Manda um beijo pro tio Glauco. Tá mandado. O
O Johnny falou que a Cláudia Leite tem um abajur em forma de arma em casa. Não sei se isso é bem ideológico, mas, enfim, também é uma coisa levemente suspeita. Vamos para a nossa próxima notícia, a notícia da Janja rebatendo críticas. No sábado, rolou uma conferência eleitoral do PT para 2024 em Brasília. E a Janja, a primeira-dama, a Janja Lula da Silva, rebateu críticas recebidas por ter acompanhado e participado dos eventos do G20. Nós temos o vídeo, Vitinho, para mostrar, Guilherme e Vitinho? O vídeo da Janja falando? Até esses dias, numa reunião que eu estava lá no G20, e todo mundo fica falando: o que eu estou fazendo lá? Eu vou estar sempre. Porque ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. E o vídeo, vocês veem, esse corte a gente pegou lá do Twitter do Mário Frias, amigo do Hugo Noblar, o deputado Mário Frias, Adoro. do PL do Rio de Janeiro. Mas a Janja, depois a gente fala sobre o Mário Frias um outro dia, mas a Janja disse, Dane-se, eu vou estar sempre lá, ninguém me deu esse lugar, eu conquistei. A Janja é uma figura meio controversa, né? É uma amiga muito querida, a Janja, um beijo para a Janja, mas tem uma controvérsia muito grande, né? Ela tem um protagonismo maior do que outras primeiras damas. Isso acaba gerando críticas, ela vira, inclusive, alvo da extrema-direita, né, Guga? A galera não está acostumada, né, a ver uma primeira-dama com tamanho protagonismo. E, claro, por ser a mulher do Lula. Cara, se você for vizinho do Lula, se você for primo do vizinho do Lula, não precisa nem ser o vizinho do Lula, e fizer alguma coisa que a galera não curta, já vão associar o Lula, o primo do vizinho do Lula. Imagina a Janja, que é a mulher do Lula hoje. Então é óbvio que ela vai sofrer uma perseguição implacável e está sofrendo, mas está sabendo responder à altura, porque tem momentos que você tem que soltar um dane-se, e ela fez isso. A galera está comentando aqui, já li comentários de você sobre Janja, viu aqui Eu Amo uma Primeira-Dama afrontosa, da Nina Puglia, mas antes de mudar de tema, eu leio mais alguns comentários de vocês. A Marley Maria diz, está certa, ela é a primeira-dama maravilhosa do Brasil, e tem gente também que não gosta muito não, tem uma galera que não é muito fã da Janja, mas, como sempre, figuras controversas são polêmicas. Falando em governo federal, Guga, tem um evento que rolou hoje lá em Brasília para falar sobre a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti contra a arquitetura hostil. O decreto proíbe construções feitas para afastar dos espaços livres de uso público pessoas em situação de rua, o que é chamado de arquitetura hostil, né? São as pedras pontudas que colocam embaixo de viaduto, umas divisórias que colocam em banco de praça, por exemplo, na fachada de algumas lojas que é recuada, coloca uns ferros para que ninguém possa sentar ou deitar lá, esse tipo de coisa. Vocês já devem ter visto aí, em todas as cidades do Brasil tem esse tipo de coisa. Cerca de 242 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo, representa 1/4 desta população. E hoje, Guga, teve um evento lá em Brasília para falar sobre a população de rua e o padre Júlio Lancelotti deu um depoimento muito bonito. Vamos assistir o depoimento do padre Júlio para depois o nosso Guga comentar. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. Tá faltando cabelo aí, olha. A falta de cabelo nesse enquadramento aí. É impressionante. Só palácio não vai ter nenhum arranhão do patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende, e o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente, ele pensa em nós.
nos ama e nos defende. Meus irmãos e minhas irmãs, especialmente todos os que vivem na condição de situação de rua, força e coragem, ninguém desanime, a luta é árdua, mas nós não desistiremos. Guga, esse vídeo foi no lançamento do Plano Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua. O governo anunciou uma iniciativa com 11 ministérios de R$1 bilhão para ações do Plano Nacional para a População em Situação de Rua. O evento aconteceu hoje de manhã lá em Brasília. Olha, aí vocês estão vendo imagens do que é arquitetura hostil, por exemplo, para vocês que não sabem o que é o nome, né? Mas uma fala importante do Padre Júlio e também um programa importante do governo, né? E o Stuckert atrás com 64 câmeras, como ele faz sempre, mostrando ali, fotografando o Padre Júlio Lancelotti. Arquitetura hostil, a galera já deve imaginar que é aquela casa gigante do Gustavo Lima. Olha o cabelo, parece, só o encadamento do cabelo. Impressionante, gente, olha isso. Só a Janja com cabelo no quadro. Impressionante, mas pode continuar. Cabelo da Janja também, maravilhoso. Agora, a arquitetura hostil não é aquela casa brega do Gustavo Lima. A arquitetura hostil é isso, é colocar esse tipo de objeto, enfim, esse tipo de construção que não permite que as pessoas fiquem naquele determinado local. Ia ser interessante fazer uma arquitetura hostil na cadeira do Arthur Lira neste momento, só na cadeira do Arthur Lira, para ele não sentar mais ali. E depois desse grande momento, né, do Padre Júlio Lancelotti, desse momento em que ele praticamente parecia ali um político, um orador de primeira, né? Um momento realmente muito bonito. Mas ele se colocou ali, obviamente, como alguém que é muito ligado ao Lula. Eu duvido que depois desse momento a Lacta contrate, né, o Padre Júlio Lancelotti para fazer propaganda. É improvável. Mas é isso que a gente precisa, de pessoas que se posicionem. E ele é alguém que, se quiser um dia se lançar na política, vai chegar longe, mas eu acho que ele não vai querer embarcar nessa furada, não. Mas é alguém realmente que tem postura, que tem palavra e que sempre manda super bem e mandou de novo. Nosso chat aqui, obviamente, muito fã do Padre Júlio Lancelotti, nós também somos, né? Então estamos juntos nesse sentido. O Emanuel Bezerra diz: metade dos pastores protestantes tivessem o caráter desse homem, o Brasil não era esse cabaré. A Lili diz: pô, mas como pode? Não dá nem para zoar quando aparece o Padre Júlio. O homem é bom demais para esse mundo. O Lucas Matheus mandou um República dos Calvos. Graças a Deus, eu e o Guga não estamos na República dos Calvos. O Guga, então, tem um topete enorme, está muito longe. A Eva Bucher, bravíssimo, Padre Júlio Lancelotti. Ana Cecília diz que o padre é um herói nacional. A Patrícia Colata também aqui falando sobre o Padre Júlio. Então, registradíssimos aqui os chats de vocês. Vamos para... Olha, você achou que a Beth não faria, Guga, mas a Beth fez. A Beth Faria, a atriz Beth Faria, nós falamos sobre ela aqui já no Rolê CL da semana passada, eu e Guga, que ela mandou esse aí, são os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade, sobre os assaltos que estavam rolando lá em Copacabana. E aí a Beth Faria mandou o famoso hoje, foi mal, tava doidão. Ela fez um post, pior que isso, Guga, se fosse foi mal, tava doidão, tá bom. Ela mandou, quem me conhece sabe. Tá aí o post da Beth Faria hoje, ao meio-dia, mandou um textão grande, que não lerei todo, né? Mas ela diz que quem me conhece sabe, eu tava num momento de indignação, foi insensível e impróprio. As palavras podem afetar pessoas, reafirmo meu compromisso em usar minha voz e influência para contribuir positivamente para a nossa sociedade. Peço que considerem minha longa jornada e ações que tenho realizado ao longo dos últimos anos em prol do nosso país. Conto com a compreensão e apoio de vocês para superarmos juntos esse momento. O momento é seu, viu, Beth? Não é nosso, não. Vamos continuar trabalhando juntos por um Brasil melhor e mais seguro para todos. Um caloroso abraço e um bom dia a cada um de vocês. Eu falei hoje no nosso grupo fechado lá do ICL, Guga,
que eu prefiro quem se arrependa, ainda que seja falso ou não tem como saber se a pessoa se arrependeu ou não, e que volte atrás do que o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma extrema-direita que tá nadando de braçada, a Beth podia ter dobrado a aposta, fala, não, é isso mesmo, tá certo mesmo, tem que matar bandido, mas pelo menos ela deu um passo atrás, assim, esse mérito ela teve, né? Pois é, a Beth recuou, né? Recuou depois de uma pressão muito grande que ela sofreu da opinião pública e ela não ia querer embarcar, eu acho, no bolsonarismo. Só ia soprar para ela aquela turma muito extrema-direita, muito radical. É capaz, de fato, dela ter percebido que exagerou no comentário. Mas, enfim, ninguém erra ao falar sobre isso simplesmente por errar. Ela tem um lado dela que é enviesado, sim, e que tem esse tipo de pensamento que acha que pobre não pode ter filho. Foi isso que ela deixou claro quando ela fez esse comentário dela, né? Então, enfim, é uma decepção a Beth Faria. E eu não sei de nada que ela tenha feito pro Brasil. Ela fica tirando onda aí, falando... Eu também não entendi. Muito. O que ela fez pro Brasil? A coisa que ela fez foi propaganda para site de aposta, né? Ela não fez nada além disso. E é uma grande atriz, é alguém que tem uma história maravilhosa na dramaturgia, porém se queimou politicamente e não tem mais tempo de mudar não, viu? Eu acho que agora a imagem dela vai ser essa. Pra mim, ela só serve para trocadilhos. E essa é uma piada que a Beth faria, e o Guilherme também fez. A Sinara Castilho, eu concordo, eu achei válida a explicação dela, melhor do que fazer como a Regina Duarte, né? A Lenira disse que foi uma escorregada, a Bela Negra diz... Bela Negra diz a maioria são globais, o galera fala que ela foi falsa, o Joe lembra que a coisa boa que ela fez foi Tieta, né? Mas enfim, é verdade, gente, tem, assim, espero que ela tenha realmente se arrependido e tenha mudado o seu ponto de vista. O César Jordão diz, um passo atrás para tomar impulso. Deus ajude nós que não seja isso. E o André Nunes, a Regina Duartização das aposentadas da Globo. A Renata Cajuela disse que a Lacta ia contratar a Beth Faria? Acho que não. Acho que a Lacta não contrataria Beth Faria. E nós também não faríamos. O nosso último tema aqui do nosso Macetada de Notícias, Guga, é sobre o assunto mais buscado no Google neste ano. Sabe qual é, Guga? Botou na tela e quebrou toda a minha expectativa para fazer o mistério com o Guga. Obrigado, Guilherme, muito gentil. O tema agora o Google já sabe, né? Tá aí na tela. A posse do Lula, é o assunto mais buscado no Google neste ano sobre política, Guga. O Guga, ele postou uma lista de temas que foram mais buscados nesse ano. E aí, na categoria política, estes foram os assuntos, Guga. Em ordem de busca, tá? Posse de Lula, Anderson Torres, Alexandre de Moraes, Janja, reforma tributária, intervenção federal, Deltan Dallagnol, Marcos Duval, sigilo 100 anos e Bolsonaro inelegível. É quase uma retrospectiva 2023, né? É maravilhoso, né? O Arthur Duval ou o Marcos Duval? O Marcos Duval. O senador. O Marquinho da inteligência. O senador. Isso. O Marcos Duval. Você tá vendo que quase tudo debaixo do Lula são buscas relacionadas a tretas, a cagadas de Jair Bolsonaro, não é isso? Porque Marcos Duval, aquele senador que tentou grampear o Alexandre de Moraes, tramando isso junto com o Daniel Silveira, aquele bombadão que foi preso. Qual que é o outro aí que você falou da lista? Tirando o Janja, o resto é tudo ligado. Anderson Torres, tudo, Alexandre de Moraes, intervenção, Deltan, sigilo de 100 anos... O assunto mais procurado foi o Lula, mas se você somar todas as outras buscas, você vê que o que mais preocupou o Brasil este ano foi o golpe, foi as consequências do golpe, a apuração sobre o golpe também, quem está envolvido, quem foi preso, Anderson Torres, que era ministro da Justiça na época do governo Bolsonaro. Então, você vê que o brasileiro, de fato, mergulhou nessas denúncias de golpe. E é uma boa notícia. É uma boa notícia saber que os brasileiros aprenderam sobre o golpe.
E as buscas também contra o Bolsonaro não são buscas positivas, né? Tem Bolsonaro de tudo elegível, sigilo de 100 anos, é tudo ruim, né? E todos os personagens buscados também, não tem nenhum bolsonarista que teve sucesso positivo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, obviamente, nesse ano foi um dos bolsonaristas mais vocais, mas não tá na busca aqui, tá na busca os que foram presos, os que se ferraram, né? Então, parece que o bolsonarismo se deu mal nessa, né? Isso, não, maravilhoso. Você vê que, não, isso é de fato uma amostra de que o brasileiro se informou sobre o golpe e se informou vendo essas notícias negativas sobre o Jair Bolsonaro. Não foi naquela bolha de fake news, não. Fui vendo a realidade. A Maria Tereza Santiago diz que ama a risada do Guga, ótimo. O Emanuel diz que achou que foi pouco essa flopada. É ruim, porque eu não sei agora quando é o Guga de verdade e quando é o Guga do áudio. Eu fiquei na dúvida. Eu fico confuso. Ótimo. Eu não tô rindo por querer. A gente vai ficar no loop agora. O Pedro Henrique PH disse que o assunto de ontem foi a flopada da foto, a gente vai falar sobre isso. A Palas Atena, Will, vou abandonar os galãs. Só posso escolher um programa para dedicar minha tarde. O rolê é insuperável. Não faz isso. Fica com galãs, fica com a gente. Não vê um ao vivo, pode ver o outro. Não faz isso com os nossos queridos. Mandar um beijo pro Helder e pro Beze também. Não abandona, não. Pode ficar nos dois. Fica nos dois que é sucesso. O Kaká falou que vê os prêmios do rolê, do Prêmio Rolê CL, acabou de assistir e veio direto para cá, então um beijo para você, Kaká, obrigado. E com isso, nós terminamos o Giba Rosa, Guga, o baixinho que satisfaz. Que isso, gente? Que baixaria. Epa! Meu Deus, é muita baixaria. Eu vou bloquear vocês aqui. Mentira, vou não. E com isso, nós fechamos o nosso Macetado de Notícias. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o melhor que você não viu. Teve a tossinha. Mas eu achei que você fechava o áudio. Aí eu achei que deu uma tossidinha sem desligar meu microfone. Não. Foi a minha tossinha. Desculpa, gente. Perdão. O que eu ia dizer para vocês é que a nossa audiência está ótima, então eu espero não zicar. Continuem compartilhando, comentando. É muito importante para a gente que mais gente venha para o Rolê CL conosco, mais de 3 mil pessoas, muita gente aqui assistindo. Comentem, compartilhem, chamem mais gente para assistir, que o Rolê CL só existe graças à participação de todos e os outros gêneros que existam aqui conosco. A primeiro vídeo que eu quero trazer, Guga, é o vídeo da dança da picanha. Você viu esse vídeo nesse fim de semana? Não. Bota a dança da picanha aí. Põe a dança da picanha aí pra gente ver. Esse vídeo rodou na internet. Ela não tá pelada não, né? Senão nós vamos tomar strike. Esse vídeo rodou na internet. Um perfil tá vestida de picanha. Um vídeo sensacional que rodou @denise4761133884. Não tô brincando, essa é a arroba dela mesmo. Um verificado bolsonarista postou: dança da picanha fatiada ou picanha possuída vence o concurso do Ministério da Justiça e consegue 6,7 milhões da Lei Rouanet para representar o Brasil no mundo. Espero que gostem, estamos financiando esta merda. E aí esse vídeo foi copiado desse perfil e postado em vários perfis, como se fosse verdade, né? E assim, como a gente está num tempo em que qualquer coisa vira verdade, mas obviamente este vídeo é fake, é mentira. Não é verdade que a dança da picanha fatiada tenha sido financiada pela Lei Rouanet. O vídeo, na verdade, foi uma colaboração artística entre a escritora Brianne Stone e a marca de sapatos Melissa. As imagens mostram a dançarina e coreógrafa britânica Beck Nangalds e foi gravada em 2018 na Galeria Melissa de Londres. Pô, Guga, eu fiquei chateado. Seria legal a dança da picanha fatiada, mas infelizmente era fake news. Você vê que a extrema-direita tá com... A extrema-direita, ela tem algum problema com picanha, né? Você vê que a extrema-direita, ela tá traumatizada, porque depois que a picanha baixou, eles passaram a perseguir a picanha de todas as formas. Até a dança da picanha, eles estão aí perseguindo e difamando. Você vê que é uma dança, enfim. Você não veio na compra, o William tava assim na compra. Eu tava desse jeito aí, ó. Sim. Você foi de picanha também. Eu tava assim, eu tava nessa situação aí. Deu umas 2 da tarde, eu tava assim já.
Os caras estão fazendo propaganda para Melissa, usando uma mulher dançando uma picanha, não faz o menor sentido. Se fosse propaganda, sei lá, para JBS, não sei, para alguma coisa ligada à carne, mas vamos ver se funciona, Melissa. Eu gostei. E nem é picanha, na verdade, né? É uma outra coisa, não é nem carne, na verdade. Enfim, a extrema-direita nas suas maluquices de todos os dias, mas maluquices sérias, por isso que a gente faz sempre o registro aqui, né? Eu não como picanha porque eu sou vegetariano, então só fazendo um registro aqui, mas tem muita gente comentando, já eu vou ler mais para vocês, comentários de vocês. Guga, uma outra coisa que ganhou meu coração esse fim de semana e eu queria compartilhar com todos vocês. Tem algumas coisas que viralizam na internet e que viralizam muito rápido. Você já ouviu falar do Mercadinho Ideal? Talvez. O Mercadinho Ideal fez eu lembro, eu vi. Eles fizeram uma propaganda, uma promoção e postaram nas redes sociais. Não pode voltar. Por que foi embora do vídeo? Porque não é esse. É o que tava. É o do balão. Isso, do balão. Eles fizeram uma promoção de que a pessoa que ganhasse, ela podia furar um balão e ganhar uma coisa. O que impressionou todo mundo que assistiu é a alegria das pessoas participando da promoção. Vamos assistir a promoção do Mercadinho Ideal. Uma jarra de Vri. Alegria. Pode estourar. Estourou. Ganhou. Kit copo. Olha a alegria. Kit copo. Parecia que a pessoa ganhou uma punição, velho. Dona ferro. Ganhou um ferro. Vamos ver o que ela ganhou. Um kit copo. Kit copo. Olha, alegria. Com o kit copo. O Mercadinho Ideal viralizou muito esse fim de semana. Só até aparecido ele nas minhas redes sociais com a promoção do Mercadinho. Me lembra a panificadora Alfa, dos pães quentinhos toda hora. Quem não lembra, quem é jovem, joga aí no YouTube depois, panificadora Alfa, uma propaganda maravilhosa que viralizou muito na época do Paleozoico, entre os Incas e os Aztecas, na pré-internet. Vocês vão gostar de ver a panificadora Alfa. Vamos para o próximo? E esse para fechar Mas o nosso... funciona isso, né, Deluca? Isso tá funciona, super viralizando. Cara, não, você fazer filme B ou você fazer propaganda B, bizarrona, a propaganda às vezes vira um viral assim que se você tivesse contratado o melhor grupo de marketing do Brasil, você não conseguiria chegar a tantas pessoas. É muito bom isso daí, porque, enfim, é engraçado, né? Você vê a reação da galera, a cara das pessoas, é sensacional. Isso viraliza sozinho, né? Não precisa nem gastar. Então, parece até propaganda eleitoral. Tem propaganda eleitoral que faz isso também. Faz uma propaganda muito tosca, o Bolsonaro fez isso. E aí você acaba chegando a muita gente. Eu acho ótimo vocês aqui, educados em memes. A Letícia Santionão falou, chega, manteiga derrete. É o vídeo da panificadora Alfa. Quem viveu sabe. O Fábio Camargo dizendo que eu fingindo que gostei do Amigo Secreto. E para fechar o nosso Macetada de Notícias, temos o vídeo do Mini Ritmista para a gente fechar o quão fofinho foi esse vídeo postado. Aí, ó. Essa foi a coisa mais fofa que você verá nos próximos dias. O Mini Ritmista foi um vídeo postado pela Acadêmicos de Santa Cruz do Rio de Janeiro. Um vídeo que viralizou horrores do Mini Ritmista. Lembrando, Carnaval está vindo aí. E o Rolê CL fala especiais sobre Carnaval? Não sabemos. Mas aí, para fechar o nosso... o melhor que você não viu, você precisava ver o Mini Ritmista tocando aí na bateria da Acadêmicos de Santa Cruz. Agora vamos falar sobre os assuntos importantes do dia. Javier Milei tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Chama! Deixamos o Best for Last, né, para o fim do programa. Agora, né? Desliguei para dar uma tossida gostosa que a Reninha está pegando. Deu uma desligada, agora foi inteligente. Vamos falar sobre os assuntos importantes desse fim de semana. Sempre deixa a parte mais quente para o fim do programa, Guga. Falando sobre a posse de Milei, depois falaremos sobre os protestos flopados dos bolsonaristas. Mas sobre Javier Milei e a posse do argentino. Fim de semana, vocês estão vendo as imagens, o presidente, agora presidente de fato da Argentina, tomou posse e, obviamente, um show de bizarrices, né? Muito simpático ele, né, Guga? Recebeu aí o seu bastãozinho, né? O seu... Deve ser uma tradição argentina essa porra, porque os outros presidentes também usaram.
é feito personalizado para cada presidente, a Ana nos lembra aqui. E o do Milei, tipo, tem a imagem tipo, da carinha dos cachorros aí? Nesse bastão que vocês estão vendo aí, na parte de cima do bastão, tem as carinhas dos 5 cachorros do Javier Milei, aí, ó. Inclusive o Conan, o falecido que foi clonado e deu resultado a esses 5 que estão aí. Tem um vídeo da Cristina Kirchner reagindo ao ver o bastão também, que é só o primeiro momento que vamos comentar. Todo mundo. E agora a gente vai ver o vídeo da Cristina vendo o bastão. Não, esse não. É o VT Reação Cristina, é esse aí, ó. É esse aí ou não? Que tem ó, esse aí é o entalhe. Não, gente, é esse aí? Que mostra aí, ó. Ela mostra para Cristina Kirchner e aí, ó. Aí a Cristina Kirchner dá uma risadola, né? Porque fala que caralho, a Argentina se enfiou o homem com os cachorros no bastão. Guga, pra gente começar esse show de bizarrice, acho que esse é o bom pra começar, né? Incrível, né? Olha onde se meteu a Argentina. A Argentina ligou mesmo o dane-se, né? Os argentinos falaram, não tem mais nada a perder, pode eleger qualquer um. E elegeram esse sujeito completamente desbilolado, um sujeito maluco. Esse cara é maluco, gente. Vocês elegeram um sujeito que devia estar numa camisa de forças, mas está com a faixa presidencial da Argentina. Porém, ele está dando uma arregada, né? Ele está dando uma brochada já desde a largada. Então, muita coisa ali que ele prometeu fazer, que ele disse que ia para cima, privatizar tudo, privatizar até a educação, ele já está voltando atrás. Então, vamos ver se ele vai clonar de fato o Bolsonaro e vai agir como o Bolsonaro aqui, né? Aquele que fala, mas depois entrega tudo para o status quo, entrega tudo para o centrão. E aí, Guga, também teve a Cristina, quando ela chegou, tanto ela quanto o Alberto Fernandes foram vaiados, né? Foram xingados e tal, pelos mileilistas, sei lá como chama quem é fã do Javier Milei, mas os apoiadores do Javier Milei, e ressalta-se que, primeiro, o presidente Alberto Fernandes está aí, fez a passagem da faixa, ao contrário do Bolsonaro, que fugiu covarde como é. iPhone fantasma que fica ali na cortina, você viu? Aonde? Não vi, cadê? Volta e ilustra aí, Vitinho. Deixa eu ver. Ah lá, tem uma mãozinha com o iPhone. É o Ricardo Stuckert do Javier Milei, esse aí, que fica só com a mãozinha atrás da cortina. Aí, ele recebendo a faixa, e a Cristina, como é uma mulher que não se deixa, que não leva desaforo para casa, fez isso aí ao ser xingada, Guga. Quando ela estava chegando aí, ó. Mandou a dedola pros mileilistas que estavam lá, sem nenhuma cerimônia. Além da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, que foram por obrigação de seus cargos, né? A Cristina era vice-presidente até agora, e o Alberto Fernandes, o agora ex-presidente da Argentina, os bolsonaristas também foram. Aliás, foi pouca gente na posse, né, Guga? Dos 180 países dos 180... Aí, ó, a gente tá vendo aí o Jair Bolsonaro chegando, dando um abraço efusivo em Javier Milei. Dos 180 países que podiam ter mandado representantes, só 8 mandaram representantes mesmo, tipo presidente, primeiro-ministro. O resto mandou a segunda, terceira divisão da diplomacia para ir na posse do Milei, né? O estagiário. Mandaram os estagiários. Vai, estagiário. Mandaram o Vitinho dos caras. Olha, tem um vídeo dele chegando aí, Google, só pra gente ver o vídeo do Bolsonaro chegando. Aí, ó, ele chegando foi aplaudido, ó. Foi aplaudido pelos apoiadores do Milei, mas aplaudiram, ó. Olha lá, ó. O Jair chegando. Fizeram uma musiquinha. Esse vídeo foi postado, inclusive, no Twitter do próprio Jair Bolsonaro. Aí, tá vendo o Jair chegando, o Tarcísio também foi, o governador de São Paulo também foi. Foram 4 governadores, né? A gente tem a foto aí dos 4, ó. Foi o Tarcísio, o Bolsonaro, sempre com essa pose para trás, que ele faz assim, né? Ele joga o corpo para trás, não sei por que ele faz isso. O Bolsonaro... o papo. Sei lá. O Jair Bolsonaro, o Tarcísio, o Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, e o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foram até a posse do Milei lá em Buenos Aires. Porém, Guga, o Jair Bolsonaro, ainda com a terceira divisão da diplomacia na posse do Milei, o Bolsonaro
foi barrado na hora de fazer foto. Não, mas nessa foto aí eles estão protegendo o saco. Por que eles estão todos com a mão ali na frente do mesmo jeito? É que vão bater falta. Vão cobrar falta. Ah, sim. Vão cobrar falta, só dão polícia. Isso. E aí teve isso. Além de não ter ido ninguém relevante, né, Guga? Quem foi não deixou o Bolsonaro fazer parte da foto oficial. Foi patético. O Bolsonaro, ele realmente... Aí a foto oficial é essa aí, ó. Olha ele chegando pra foto. PhD em vexame. PhD em vexame. Olha ele chegando pra foto. Claro, né, gente? Isso aí é uma montagem que rodou nas redes sociais. A foto é essa aí. Mas aí fizeram a montagem do Bolsonaro chegandinho ali. Tem outra que a gente vai mostrar depois. Mas pode comentar, Guga. Não, patético. O cara tentar entrar numa foto de chefe de Estado e de governo e ser barrado. Que tal isso? Para o seu currículo de político você ter isso na sua história. É péssimo. Mas ele quis dar uma despertão, né? Ele queria tirar onda com o Lula. Imagina se desse certo, se ele aparecesse numa foto de chefe de Estado. Isso aí ia ser muito usado e explorado pelos bolsonaristas e acabou virando um tiraço no pé. O Bolsonaro, ele é o rei em dar tiro no próprio pé. Ele pega o tempo inteiro e se coloca em posições onde ou ele perde, ou ele é um derrotado junto com alguém que ele tenta ajudar, ou ele é expulso de foto. Enfim, é o rei de se queimar e se queimou de novo. A Capivara Criativa disse que o rolê é aquilo, um pouco de droga, um pouco de salada, mais droga do que salada. A Renata Cajuela disse que os cachorros são fofos, mas o Milei é assustador. O Pequeno Burguês disse que a Cristina coincidentemente foi de vermelho, mas é só uma coincidência. O Everton Camp perguntando se o Bolsonaro passou vergonha no crédito ou no débito. O Alexandre Jean dizendo que a Argentina conseguiu eleger um membro do Forchan para presidente. E a Andréa dos Santos, sinceramente, acho que esse cara não segura onda até o final do mandato. O Bolsonaro, o Bolsonaro não foi ontem para a foto oficial, mas viram ele lá em Buenos Aires. Olha só onde é que o Bolsonaro estava ontem, ó. Numa pizzaria lá de Buenos Aires, olha lá. Olha lá, fantasiado. O Bolsonaro estava numa pizzaria lá de Buenos Aires, ó, olha lá. Com a peruquinha, ele botou uma peruquinha, né? Com a peruquinha da extrema-direita, fantasiado. Esse vídeo sempre volta, ele é sempre maravilhoso de mostrar. O vídeo dessa pessoa muito parecida com o Bolsonaro. E aí, os memes, né, Guga? Os memes, obviamente, povoaram as redes sociais. Vamos passando aí os memes. Aí, ó. Fotos do chefe de Estado, a segurança segurando o Bolsonaro. O inelegível sempre passando vergonha. Aí tem uma outra versão de foto, fizeram essa aí, ó. Essa aí parece mais real, né, Guga? Parece que é o Bolsonaro de verdade nessa. Eu só sei que é fake porque você falou. Eu achava que era real, mas continua. Atenção, pickpocket! É bom o pessoal ver se o celular tava no lugar, né? Se ou as joias, o pessoal saiu com os Rolex, relógio, com a joia. Relógio perdeu. Precisa ver se o pessoal não vai. Aí o pastor Mala postou aí o Bolsonaro na foto do chefe de Estado. Provavelmente fazendo uma flexão no chão. Eu não tinha visto essa. Aí, ó, mais uma do Beelzebub, o Bolsonaro com chefes de Estado. E o Lindbergh, e o nosso Lindbergh Faria também postou aí uma foto, um tweet falando, nossa, a velocidade desse tá bem boa. Preciso que eu demita o Vitinho, mas não dá, né, gente? É impossível. O Lindbergh postou, Bolsonaro na posse do Milei, foi barrado na foto com o chefe de Estado, foi isolado quase o tempo todo e foi vaiado no restaurante. E ainda teve isso, né, Guga? Ontem, depois, o Bolsonaro foi no restaurante e aí rolou isso aí, ó. Tem o vídeo do Jair Bolsonaro chegando lá no restaurante junto com... Aí, ó. Olha o carinho. Alô. A cara dele é hoje. E ele desistiu, foi embora do restaurante, desistiu de comer no restaurante. O pobre do Jair Bolsonaro desistiu. Você, Guga, falou sobre o Javier Milei ter assumido a presidência. Algumas pessoas falaram aqui sobre que acham que ele não chega no fim do mandato e tal. Mas as primeiras medidas do Milei mostram que ele não está exatamente muito ligado com as promessas de campanha. Eu vou passar para você e para quem está assistindo as primeiras medidas do Milei na presidência. Ele revogou uma norma sobre nepotismo e colocou a irmã dele como secretária-geral da presidência, uma norma que estava em vigor desde 2018. Ele era contra o Macri. Era do Macri. Agora é um aliado dele. Ele era aliado dele, ele foi lá e revogou a norma. Vai. Ele era contra a casta política, mas mais ou menos, né? Agora que ele virou casta política, ele é a favor, né?
Na outra medida que ele tomou logo que assumiu a presidência, cortou pela metade o número de ministérios, né? Criou o Ministério da Saúde e Capital Humano, e nesse ministério colocou educação, direitos das mulheres, etc. Ou seja, ele criou um grande ministério dos direitos sociais, colocou saúde, educação, a porra toda dentro desse ministério. Ele vetou a participação da imprensa na posse dos ministros, né? Um grande libertário, né? Ele se diz um libertário, né? Um cara que defende a liberdade e tal, mas vetou a participação da imprensa na posse dos ministros. Começou assim o governo Milei, bem promissor, né, Guga? Começou parecido com o Bolsonaro, né? Que falava que era a favor da liberdade, que era libertário, mas a gente sabe o que é de fato. É um pessoal que é a favor de perseguir, de linchar, de censurar, de calar, de boicotar. É isso que eles fazem o tempo inteiro. Eles tentam censurar professor, jornalista, cientista, a oposição. Mas tem essa fachada, né? O libertário. O libertário, que no fim das contas é um sujeito extremamente autoritário. É isso que a gente pode ver o Milei se transformar numa espécie de Bolsonaro 2.0, mais um que é uma grande farsa. Ele disse que é contra a casta política, mas colocou a irmã como secretária-geral da presidência, colocou 2 dos 9 ministros, o candidato a vice-presidente do Macri, e também a Patrícia Bullrich, né, que também era candidata à presidência, virou ministra nesse novo governo do Javier Milei. Então parece que esse papo de sou contra a casta política é mais ou menos o Deus, Pátria, Família e Liberdade aqui do Bolsonaro, né? Tá no mesmo continente mental, né? Cascatinha. Você vê que já está privilegiando ele e o grupo dele, a irmã dele, e vai usar o poder para aumentar os privilégios dele, sim, e diminuir o de uma turma que nunca foi muito bem atendida e vista pelo Estado. Ele vai seguir os passos da extrema-direita mundial. A gente está vendo um copia e cola. Ó, tem um meme que eu esqueci de mandar para nossa produção. Aqui, ó. Gui, pode compartilhar a minha tela? Olha aí, ó. É essa vibe aqui, viu? A vibe do governo Milei lá com ele e a irmã, é essa aí, ó. Entendedores entenderão que o Milei está governando com a irmã argentina, tá? É essa vibe. Eu não vou falar nada, vocês que assistiram Game of Thrones entenderam a referência. Piroca. Que o Sérgio como quiser, né? Livremente. O Sérgio Hoff postou aqui os irmãos Lannister na presidência da Argentina. Que mais tem aqui? As tias do Zap postaram que estão querendo se aposentar aqui. Ontem teve umas manifestações aqui no Brasil. A gente vai falar sobre elas na sequência agora. Elas estão querendo se aposentar na Argentina, as tias do Zap. Elas participaram desses protestos aqui, disseram, viemos em 4 tias do Zap, especialmente para a posse do Bolsonaro argentino, nosso novo herói. E disseram que elas querem se aposentar na Argentina, querem mudar para lá. Uma matéria aí, essa é a matéria do UOL, depois leiam, tem o perfil das 4 tias do Zap que o Adriano Wilson fez lá no UOL, que foram para a posse do Javier Milei. E aí a Carla Zambelli também, não sei nem quem te mostrou o tweet da Zambelli, quero que a Zambelli morra. Infelizmente, né, Guga? Boa noite para você. Da Carla Zambelli. Falando nisso, Guga, só para a gente passar para o nosso penúltimo tema, manifestações bolsonaristas flopadas aqui no Brasil também, né? A gente está vendo as imagens. Escândalo. Dizem que reuniram 500 a 1.000 pessoas em Brasília, um número mais ou menos parecido aqui em São Paulo. As imagens de baixo não dão proporção de quão flopado foi a manifestação dos bolsonaristas. Na pauta estava aí, ó, a imagem aérea das manifestações bolsonaristas. Lotado de gente, né? Só que não. Quando tem o cartão corporativo era assim, sem cartão corporativo é a foto da direita ali. As manifestações dos bolsonaristas eram contra o Flávio Dino virar ministro do STF. Parece que a galera realmente tem um fetiche agora com o Flávio Dino, né? Tem. E só mais 72 horas e lota a manifestação. O que aconteceu, gente, é que o Bolsonaro traiu os golpistas, traiu os manifestantes. Depois que pipocou aquela invasão aqui de Brasília e ele falou que eram infiltrados e depois ele passou a tratar essa turma como se tivessem exagerado, acabou. Ali ele se queimou com aqueles bolsonaristas raiz, mais fiéis.
Claro que sobram alguns ainda, mas ele perdeu muita gente, ele não protegeu o gado, e o gado se colocou numa posição, inclusive, de acabar presa por conta de Jair Bolsonaro. Então eu acho que isso aí é reflexo, obviamente, de um político derrotado numa eleição, mas também de um político que é visto como traidor por parte dos seus militantes. Ele traiu os militantes, ele usou como bucha de canhão. E tem muita gente que percebeu isso e não quer ser feita mais de otária e não quer ser mais usada por ele. E aí as pessoas estão cobrando aí na rua, Guga, que o Flávio Dino não vire ministro do STF. Acha que essas manifestações, obviamente a gente está chamando de flopadas, tem que se colocar em conta que eles ainda estão colocando algumas pessoas todas as semanas nas ruas, né, que sejam 500, 1.000 pessoas, alguma mobilização política eles estão conseguindo fazer, mas acho que nada a ponto de mudar o rumo da indicação do Flávio Dino, né, Guga? Nunca, nunca. É mais uma derrota que vai entrar no currículo de Jair Bolsonaro. Ele poderia se poupar dessa, mas não. Ele está indo com tudo, porque ele está morrendo de medo do Flávio Dino. O que dizem é que Jair Bolsonaro, junto ao grupo dele, tem dito que o Dino vai fechar o cerco a ele no STF, junto com o Gilmar Mendes, junto com o Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro vê o Dino com uma tacada final para rodar de vez. Está desesperado, fazendo todo tipo de pressão para os senadores bolsonaristas rejeitarem o Dino, mas eles sabem que o Dino vai passar, e muita gente não vai comprar essa briga à toa, não vai querer brigar com o futuro ministro do STF. Vai perder Bolsonaro, vai ser mais uma derrota em 2023 para os bolsonaros. Ainda muita gente comentando sobre o tema do Javier Milei. Aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no ICL Notícias, segunda edição. Começa daqui a pouquinho, em 6 Francamente. minutos. Então fiquem por aqui que já já a gente continua sobre esse tema de forma mais séria, com menos memes, lá no nosso ICL Notícias, segunda edição, daqui a pouquinho. Aí não, boca de leite, pô! E o pessoal falando que um cartão corporativo faz falta para fazer uma manifestação, né? Mas com isso, nós vamos para o André Nunes, eu preciso registrar, disse que a Patrícia Bullrich e a Simone Tebet do Mundo Invertido, que era a candidata macrista lá e virou ministra do governo Milei. Para a gente fechar o nosso papo aqui, Guga, Braskem. Domingo, um trecho da mina 18 da Braskem sobre a Lagoa Mundaú em Maceió, finalmente cedeu. A gente tá vendo as imagens, eu vi umas pessoas meio decepcionadas na internet com as imagens, parecia que ia rolar um negócio apocalíptico, né, que ia rolar um mundo, ia cair metade da cidade, mas na verdade foi um desabamento subaquático, né, a parte que fica embaixo ali, tipo da Lagoa desabou, você precisa vendo ali aquelas borbulhas, não são de amor, são de queda, da mina 18, que provavelmente está tornando mais salobre ainda as águas aí da Lagoa Mundaú, que é essa lagoa que vocês estão vendo aí. A Prefeitura de Maceió disse hoje, Guga, que não há risco mais de novos grandes que estão fazendo o monitoramento e que provavelmente não devem haver mais desmoronamentos, mais desabamentos na região. A gente ainda continua observando, mas finalmente, né, essa grande expectativa que havia para parte da terra ceder aconteceu mais debaixo d'água, como a gente viu o registro aí, né, Guga? O papo era de que ia cair um Maracanã, ia abrir uma cratera, um buraco do tamanho do estádio do Maracanã, era a previsão. Não que isso daí, claro, retire a culpa da Braskem, né? É uma tragédia gigantesca ainda, e a Braskem precisa ser responsabilizada. E essa empresa é tão covarde que eles estavam na COP, né? Eles se associaram para participar de painéis da COP, aquele evento sobre mudanças climáticas. Tem várias empresas que estão usando a estratégia de participar da COP para tentar limpar a barra deles, para fingir que são empresas preocupadas com o meio ambiente. Inclusive essa que fez isso daí. Anos e anos de exploração que culminaram nessa tragédia. Essa daí é uma das que querem usar eventos climáticos para fingir que está do lado do meio ambiente. Mas a gente sabe que não está, né? E, obviamente, isso tem refletido também na imprensa, né, Guga? A gente tem uma matéria, um levantamento feito pelo perfil Lagondata, falando sobre a Folha de São Paulo. Segundo esse levantamento, a cobertura, vocês estão vendo esse gráfico aí, podia ficar maiorzinho o gráfico, né? Esse azulzinho aí da cobertura sobre a Braskem com o passar dos anos, o vermelhinho grande lá é só na primeira semana, precisa tirar a tarja, isso. Também, gente, porque não dá para ver direito.
É melhor tirar. Pequeno, vendo no seu PC. Se você quiser, pode pôr no meu PC aqui, Gui. Aí, ó, tá vendo? Ó, esse vermelhinho aqui, ó, é os acessos nos 6 primeiros dias de dezembro de 2023. Os outros são a cobertura Maceió, as matérias que citam a Braskem, em mercado sem Maceió, em cotidiano sem Maceió, em mercado com Maceió e cotidiano com Maceió nas editorias. Pronto, Gui, você pode tirar. E aí, Guga, o pessoal fez um levantamento mostrando que existe mais menção à farofa da DK na Folha de São Paulo do que a tragédia da Braskem em Maceió. Ou seja, a cobertura da imprensa também é ridícula nesse sentido, né? Ridícula, porque a imprensa é muito guiada, ainda mais agora, na era das redes sociais, pelo que vai dar uma audiência imediata, né? O que vai gerar clique. E eles não souberam apresentar essa história, não souberam explorar essa história e não achavam também que dava audiência. Agora que a tragédia tá ali a olhos nus, que qualquer um pode testemunhar a tragédia, se tornou interessante apresentar e que dá audiência, aí você vê que eles foram para cima. Mas é isso, é uma mídia que é muito movida, obviamente, pelo dinheiro, pelos lucros, e o que dá lucro é clique, é audiência, e o que dá audiência é falar abobrinha sobre a GK e não falar da Braskem. Guga, muito obrigado de novo por compartilhar uma tarde aqui comigo. Estamos terminando o nosso Rolê CL de hoje, mais uma audiência histórica, agradecendo a todos vocês, gente. Vocês não sabem como é importante pra gente a audiência de vocês, os comentários, as curtidas. A gente tem conseguido formar uma família mesmo aqui, uma comunidade Rolê CL. A gente agradece demais a participação de vocês. Guga, beijão, até amanhã. Amanhã você está de volta aqui com a gente? Até amanhã. Tô junto com vocês e com outra camiseta, que essa aqui eu só vou usar uma vez por semana. Tá bom, fechado. Beijão pro Guga, beijão para vocês que acompanharam a gente até agora. Fiquem agora com o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabriela Varela, com o nosso Chico Sá, o nosso Chico Pinheiro. A gente volta amanhã aqui no Rolê ICL. Beijo, tchau, fui! Lançamos a área. Bem-vindos ao final do ICL. Graças a Deus, hoje é sexta do ICL.